Olá, o nosso programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com Wagner Marcílio, o escritor. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado nosso convite. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos telespectadores que estão nos vendo e prestigiando esse canal maravilhoso. Você é nascido em São José? Sim, sou de São José dos Campos, zona norte da cidade, 57 anos no mesmo lugar. Realmente eu tenho um apego muito grande com essa minha região, muitas histórias que marcaram desde a minha infância. Aí, né? Que bairro que você cresceu lá? Nasci na Vila Sinhá, né? É um bairro que fica logo após a passagem da ponte ali do Rio Paraíba. Meus pais são de São Bento e Santaninha de Sapucaí, mineiros. Então eu nasci na Vila Sinhá, ali exatamente no Pio 12. E o que você lembra dessa sua infância? Como é que era São José dos anos 70? Nossa, eu tenho muitas recordações, principalmente da minha rua, que ainda eram ruas de terra, né? Pouco as canalizações ainda passando por nossas ruas. E logo mais tarde veio o asfalto e a gente brincava muito na descida da casa da minha mãe de carrinho de rolemã. Um momento muito bacana, muito gostoso mesmo de ser lembrado. Alguns amigos me marcaram muito a infância, o Gentil e o Lino, foram dois amigos que convivência de rua e convivência escolar. Então, foram muito marcantes ali na Vila Sinhá. Mas eu tinha um apego muito grande com meus avós. Então, meus avós moravam no Alto da Ponte e eu me dividia entre a Vila Sinhá e o Alto da Ponte. Então, quando não tinha almoço na casa da minha mãe, eu não só almoçava na casa da minha avó, que eu passava o dia inteiro lá, não fazia questão nenhuma voltar para casa. Mas são dois bairros que marcaram muito a minha infância, principalmente porque eu tenho um tio que tem a minha idade. Então, a gente tinha essa afinidade muito grande de interesses, de acontecimentos, de coisas da nossa juventude. Então eu não saía muito da casa do meu avô, principalmente por causa da amizade que eu tinha com meu tio. Mas a Vila Sinhá me marcou muito, principalmente hoje você olha as casas e vê que muitas casas ainda continuam as mesmas casas, os mesmos desenhos, né? Até mesmo um ponto comercial que hoje pertence à minha mãe, alguns tempos atrás a gente viu um vídeo e é o mesmo ponto comercial, não mudou nada. Então isso faz com que você preserve na memória, né, essas lembranças da infância. Você tem irmãos? Tenho, nós somos em 5 irmãos. Dos 5 eu sou o segundo, então vem a primeira, Elizabeth, eu, o meu irmão Lauro, a minha irmã Claudineia e meu irmão Dimerson. E os seus pais, eles fazem o quê? Minha mãe é aposentada como enfermeira, se aposentou como enfermeira no Pio 12. E meu pai saiu da Alpargatas, trabalhou mais de 20 anos na Alpargatas, antiga Alpargatas. E aí ele saiu da Alpargatas, montou um comércio, um bar na época, e ficou com o bar mais de 16 anos. Eu também tive essa oportunidade de trabalhar ainda pequeno, era moleque de tudo, e já estava com meu pai no estabelecimento, vendo a parte comercial, conhecendo um pouquinho, que também é uma coisa muito bacana, que você cria muita amizade, muita afinidade com as pessoas. Então tem esse lado bom do comércio, né? E que tipo de educação que os seus pais deram para os 5 filhos? Assim, educação de cobrar muito escola ou liberdade na rua? Como é que foi essa educação? O meu pai, ele era um homem que trabalhava muito. Meu pai, ele trabalhava no Alpargatas e até hoje eu tenho a pasta dele em casa. E ele chegava e ele fazia venda de móveis. Então ele saía nas casas oferecendo guarda-roupa, fogão, geladeira, né? Essa época não existe mais. E ele ia lá com o seu catálogo e tal, então ele chegava muito tarde da noite. Já a minha mãe sempre foi mais presente e mais realmente preocupada com a gente. Minha mãe sempre muito focada em mim, nos cuidados escolares. Mas se eu falar em incentivo, eu não tive, né?
Eu não tive isso por parte deles, até mesmo por inocência deles e por insegurança deles. Tem uma história que eu me recordo muito. Eu tive um professor chamado professor Adriano, um gaúcho, e ele um dia chamou minha mãe para ir na escola. Mandou um convitinho, um bilhetinho, falou assim, olha, quero que o Wagner, a senhora esteja aqui amanhã. Nossa, o que eu aprontei, né? Cheguei na escola, o professor chamou eu, minha mãe, e falou para minha mãe, dona Pedrina, a senhora tem que mandar esse menino para São Paulo. Eu falei, não, vou mandar meu filho para São Paulo? Né? Pensa, 40 anos até mandar um filho para São Paulo. Aí, não vai para São Paulo. Por que eu vou mandar para São Paulo? Porque esse menino é um artista. Esse menino é da arte, dona Pedrina. Eu tenho acompanhado os trabalhos dele, os trabalhos artísticos dele, ele já escreve algumas coisas, eu acho que ele vai ter muito sucesso em São Paulo. Aí ele embora, mãe, eu vou para São Paulo. Mas não, você não vai não. Você vai para São Paulo, não, você vai ficar aqui mesmo. Não, mas, pô, deixa eu ir para São Paulo, não. Isso aqui você com uns quantos anos? Ah, devia ter meus 12 anos de idade. Ia sozinho para São Paulo com 12 anos. Não, só tem que mandar ele para São Paulo, ele tem que fazer curso, ele tem que estudar, ele é da área da arte, né? Então ali já deu o primeiro sinal que um dia, talvez, né, eu iria seguir. E aí, eu não fui e tal, fiquei por ali. O professor Adriano me deu um jogo de formol para poder trabalhar em talhar madeira e tal. Ele gostava muito dos meus trabalhos de desenhos artísticos, que, aliás, eu tenho todos guardados em casa também, nunca revelados ainda. E aí eu vim para casa, né, fiquei, foi passando os anos e tal. Só que eu era um moleque muito arteiro. Nossa, eu gostava de fazer desenho, escrever poesias e fazer bagunça na escola. Eu era muito bagunceiro. Então eu nunca fui um menino muito apegado a estudar. Gostava muito de matemática. Matemática, eu adoro matemática. Já a parte geográfica, você não pergunta para mim onde é que fica tal lugar que eu me perco no mapa. É incrível. Meus filhos até falam, é ali. Não vai, cara. Eu sou péssimo. É engraçado você falar que gosta de matemática ao mesmo tempo com o relacionamento com as artes, né? Mas eu gostava muito de matemática. Eu acho que é uma das matérias que eu mais me identificava. Mas eu gostava muito de escrever. Então, tudo que era motivo para escrever um acontecimento, uma pessoa, um sentimento, eu tinha que trazer isso para o papel e acabou virando um vício e comecei a escrever, né? Mas eu realmente não tive muito e não à toa que eu fui fazer minha primeira faculdade, eu já estava com quase 40 anos de idade, né? Quando eu fui concluir minha faculdade. Você acha que hoje olhando para trás, vendo essa observação que o professor fez de você, de poder notar o que você fazia em desenho, na escrita também, isso aí vem da onde? Você acha que isso aí vem... Tinha algum parente seu que fazia isso, ou sei lá, de onde vem isso? Boa pergunta, meu Deus. Da onde vem esse meu lado artístico? Da família eu não conheço ninguém, a não ser a minha mãe de leite. Dona Lídia, minha mãe, quando eu nasci, minha mãe teve problemas de saúde, e ela não conseguiu me amamentar e apareceu a Dona Lídia, que era uma artesã lá do Alto da Ponte, do lado da casa do meu avô, né? E ela fazia artesanatos em bambu, né? E é a única relação que eu tenho próximo de familiares. Tive uma tia muito longe, que foi professora muitos anos na rede municipal, mas do lado artístico, porque eu também sou um pouco artesanato, eu faço música, eu faço poesia, eu faço livros. Então, bem esse lado artístico, realmente eu não tenho ninguém que olhe e fale assim, nossa, que legal. Mas, trazendo um pouquinho mais para o meu lado, o Matheus, meu filho, que hoje está em Portugal, quando ele era pequenininho, ele escreveu uma historinha, um pequeno conto. E até participou da escola, tal, né? Chapeuzinho de moletom. Quando ele escreveu, que eu falei, meu, que legal, né, cara? Ele já está escrevendo também, né? Ou seja, ele nunca soube que eu escrevi meus poemas, né? Mas ele escreveu, eu falei, meu,
Que legal, né? Então, pode ser que essa primeira leva seja eu, né? É. Mas eu também acredito que deve ter um pouco aí do lado da Dona Lídia, artesã. Mas eu acho que eu tive muitos professores que me incentivavam muito a leitura, a escrita, né? Principalmente minha professora de português, que olhava muito meu trabalho, falava, nossa, que bonito, escreve e guarda, sempre com um incentivo de escrever, né? Então, Você trabalhou mais de 30 anos numa empresa grande em São José, né? Sim. E eu imagino que essa sua rotina de escrever ou desenhar, ela continuou durante todo esse tempo ou você deu uma parada aí para ter uma família, o seu filho? Como é que funcionou isso? Sim. Durante esse meu período, né, 33 anos nessa empresa, me trouxe muitos aprendizados, mas, porém, lados mais corporativos, né? Então, realmente, esse meu lado escrita ficou muito na minha adolescência. Não à toa que o livro Eternas São as Palavras surgiu em 2020, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro. De poesias escritas 35 anos atrás. Ou seja, até um dia o Matheus falou para mim assim, pai, mas não tem escrita mais nova, não? Eu falei, não, eu até escrevo, mas eu guardo no computador, eu guardo no celular e tal, mas no caderno é só essas daqui, né? Mas realmente, na fábrica, o que é engraçado essas coisas, sabe? Porque eu tive alguns amigos nesse meio tempo, mesmo em fábrica, que eu fui curiosamente querendo saber um pouco mais por que ele escrevia, para quem que ele escrevia, sendo que eu nunca pensei em publicar. E é engraçado, porque eu conversava muito com um amigo, chamava do Wagner também, e perguntava muito para ele, pô, Wagner, e aí, como é que tá seu livro? Como é que foi? Para onde foi? Quando sai? Quando você vai publicar? Onde está? Ou seja, aí vem aquela pergunta, mas por que você queria saber do livro do cara? Você nunca pensou em publicar, né? Mas não sei se era assunto ou era um dos assuntos que nos atraía e acabamos falando bastante sobre esse assunto. Ficou assim por muito tempo. Nem sei se os livros dele foram publicados, onde estão sendo publicados, onde estão. Mas serviu como um estalo também de, acho que tem uma oportunidade, uma possibilidade futura aí. Mas realmente, durante esse período de 33 anos, nem desenhos... Não, é mesmo? Nem desenhos. Paralisou totalmente. Paralisei mesmo. Parece que eu executei durante a minha adolescência, talvez até meus 18 anos, 19 anos, que nasceram alguns poemas e alguns desenhos. E depois, não, na fábrica foi mais família e trabalho mesmo. Para a gente fechar esse bloco, esse primeiro livro, que são os poemas, que são os poemas da adolescência, são poemas de quais tipos de tema? De amor, de... Como é que é? São poemas de amor, de sentimento, de saudade, de sofrência. Eu sempre fui um cara muito sentimental, um cara sempre muito emotivo. Então, tudo para mim era motivo para escrever, né? Diferente, às vezes, de alguns escritores que... Hoje é diferente, hoje eu tenho um outro olhar. Mas na época eu trazia muito sentimento, emoção, o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. E às vezes uma palavra que me falavam já era motivo para me trazer para o papel e trazer aquilo em formato de um poema. Mas você olhando para trás, depois quando você foi reler os seus poemas, você achou o que daquele adolescente Wagner lá? Eu achei aquele Wagner apaixonado, sofredor, sofreu muito por amor, por namoradas. Então, isso aí me traz bastante um momento bacana que eu consegui viver na minha adolescência, né? O que hoje em dia é muito difícil, às vezes, tem que conversar com os pais e os pais conversar com os filhos sobre esse assunto, né? Tá certo, a gente vai continuar a falar de literatura no próximo bloco. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.